Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos aqui no canal Bioimagem. Hoje nós vamos falar sobre citologia, aliás, nós vamos falar sobre citoplasma, essa região aqui que está compreendida entre o núcleo e a membrana plasmática, todas as suas estruturas e funções. Gostou da ideia? Então permanece até o final desse vídeo e não esquece de deixar o seu like enquanto a roda vem. O primeiro passo para compreender o citoplasma será dividir os seus componentes. O primeiro componente do citoplasma que nós vamos falar aqui é o hialoplasma. Vou anotar aqui. Quando falamos hialoplasma, também podemos falar citosol. Nós estamos falando da parte líquida do citoplasma. O líquido que existe aqui no interior da célula, ele tem um pH neutro. A maior parte desse líquido é água, 65 a 75% é água. Outras substâncias dissolvidas são importantes para o metabolismo celular, também se encontram aí, deixando esse líquido um pouco mais denso, mais viscoso. Esse líquido ele tem um estado quase gel, por isso nós chamamos também ele de citosol. O estado do sol seria o estado que representa essa viscosidade aí de quase gel. Tá? Então é cito da célula e sol de estado físico. Né? Nós temos aí a parte líquida do citoplasma. Outro componente importante do citoplasma é o citoesqueleto, o conjunto formado por microtúbulos e microfilamentos, estruturas proteicas que formam um verdadeiro emaranhado, uma rede no interior da célula, ajudando a dar suporte, sustentação às suas estruturas, organelas, substâncias e também garantem a forma celular, principalmente nas células de protozoários e a célula animal que não possuem parede celular. Outra função importante é a mobilidade da célula. Quando eu falo mobilidade, você vai entender aqueles movimentos que a célula faz, como movimentos pseudófilos, seria a emissão de falsos pés, quando a célula vai fazer o engolfamento, né? O englobamento de partículas sólidas, ou mesmo alguma invaginação, uma dobra na membrana. Esses movimentos são coordenados e orientados pelo citoesqueleto. Mas também na célula vegetal você vai observar um movimento que também ajuda na regulação da concentração do conteúdo citoplasmático. É a ciclose. Você vai ver que o citoesqueleto, os microtúbulos se prendem à membrana e começam a fazer movimentos que fazem girar o conteúdo citoplasmático, misturando assim as substâncias para que tenha a mesma concentração. Então agora eu deixo anotado já que, né, além do hialoplasma, o outro componente, o citoesqueleto. Aqui, vou deixar anotadinho aqui, o que forma aí? Microtúbulos. Aí facilita aí para você fazer suas anotações. E microfilamentos. Então esse conjunto aí apresentado para você, o segundo componente. O terceiro componente do citoplasma, sem dúvida, é o que está deixando aqui o meu desenho mais interessante. São as organelas citoplasmáticas. Você gostou do desenho? Então eu vou dividir essas organelas em dois tipos para nós conhecermos estrutura, origem e como elas atuam, as suas funções. A partir de agora, nós vamos falar das organelas não membranosas, que são aquelas organelas que não são formadas e não possuem membrana em sua estrutura. Começar pelos centríolos. Os centríolos são tubos formados pela associação de microtúbulos. Eles são sempre encontrados próximo do núcleo, uma região que nós chamamos de centrosoma. As suas funções são originar cílios e flagelos celulares.
estruturas que estão associadas à locomoção, principalmente, e também à captura de alimento nas células que as possuem. Inclusive, a cauda do espermatozoide, para sua informação, é formada pelos centríolos. Eles também estão associados com a formação do fuso mitótico ou fuso acromático, aquela rede de microtúbulos que se organiza entre dois polos da célula e ajuda na divisão do material genético na hora da divisão celular. Então, anote aí, originar cílios e flagelos e formar o fuso acromático na divisão celular. E não esqueça da cauda do espermatozoide. Agora nós vamos conhecer os ribossomos. Essas organelas formadas por RNA ribossômico surgem no momento da fragmentação do nucleolo ali na divisão celular. Os ribossomos aqui na célula animal, eles são encontrados assim, livres no citoplasma e também aderidos às membranas do retículo endoplasmático rugoso. A nossa associação deve ser a seguinte: onde tem ribossomo, ocorre síntese de proteínas. Essa é a sua função, a síntese de proteínas na célula. Os ribossomos livres geralmente produzem proteínas para a composição do citossol e algumas enzimas, enquanto aqueles que estão aderidos à membrana do retículo endoplasmático rugoso participam da produção de proteínas mais elaboradas. Agora vamos falar das organelas membranosas. Começar pelo retículo endoplasmático rugoso. Eu vou puxar aqui, retículo de rede, diminutivo de rede. Retículo endoplasmático, quer dizer, no interior do plasma da célula, rugoso. Essa expressão está associada à presença de ribossomos aderidos à sua estrutura, que dá essa aparência, na hora de observar no microscópio, de rugosidade. O retículo endoplasmático rugoso está associado à síntese de proteínas. Ele também armazena essas proteínas e transporta. Então, síntese proteica, armazenamento e transporte. Ele é o principal produtor de enzimas e hormônios, proteínas mais elaboradas e também proteínas para membrana. Associado ao retículo endoplasmático rugoso está um conjunto de canais membranosos com aparência de tubos retorcidos, que nós chamamos de retículo endoplasmático liso. Vou puxar a seta aqui, e colocar o nome dele, abreviado, retículo endoplasmático liso. Esse nome, retículo endoplasmático liso, porque ele é uma rede de canais membranosos que não apresenta ribossomos em sua estrutura. Portanto, o retículo endoplasmático liso está associado à síntese e armazenamento, transporte de lipídios, também esteróis e hormônios esteroides são produzidos nas membranas do retículo endoplasmático liso. Ele também está envolvido com outras funções importantes no organismo, tais como a desintoxicação. Quando ele está presente nas células do fígado, ele ajuda a quebrar a toxicidade de algumas substâncias e facilitar com que elas se tornem mais solúveis, adicionando hidroxilas, geralmente, a moléculas de drogas, facilitando a sua eliminação pelo organismo. Nas células musculares, ele também pode armazenar cálcio. Ele ajuda a liberar cálcio para o citosol, bombeando durante os movimentos de contração muscular. Vamos agora conhecer uma organela muito importante, chamado complexo de Golgi. Olha o desenho aí, como é lindo dessa. Ele é, na verdade, um conjunto de bolsas, de cisternas membranosas. O complexo de Golgi, ele é especializado em receber substâncias
armazenar, modificar substâncias, envolver em membranas e exportar, secretar. Então, vamos lá para as funções do complexo de Golgi. Primeiro, ele modifica as substâncias. Ele pode trabalhar no metabolismo de algumas proteínas, acrescentando ou modificando carboidratos e formando as glicoproteínas. Ele também pode armazenar substâncias como lipídios, proteínas e participar de sua produção final. Ele vai também empacotar, formar vesículas membranosas assim, ó. Geralmente, como funciona o complexo de Golgi? Eu vou te mostrar aqui, ó. Ele vai receber substâncias assim, ó. Essas substâncias vão passando em suas cisternas para a sua outra extremidade. Então ele recebe por uma extremidade que nós chamamos cis. Ele vai receber essa substância, vai modificar, vai armazenar e ela vai se direcionando, ó, para o outro lado, na onde ela vai sendo empacotada, formando vesículas que vão ser enviadas ou para atuar no próprio citoplasma ou para serem exportadas, caso de algumas células secretoras, como células do pâncreas, células do estômago, que secretam substâncias para atuarem aí na digestão. Então você tem o complexo de Golgi que, em células que apresentam grande atividade secretora, ele é muito grande. Então ele acaba sendo mais desenvolvido nas células em que tem essa atividade secretora. Uma curiosidade interessante sobre o complexo de Golgi é na formação do espermatozoide, lá na espermiogênese, quando o acrosoma acumula certas enzimas e forma uma bolsa, uma vesícula na parte da frente da cabeça do espermatozoide, que vai ser essencial para a fecundação. Uma célula de grande atividade, produção de proteínas, exportação de proteínas, ela vai ter muitos ribossomos, ela vai ser rica em retículo endoplasmático rugoso. Já uma célula, por exemplo, do ovário, uma célula das glândulas adrenais, que produzem substâncias como esteroides, que são lipídicas, essas vão ter um retículo endoplasmático liso bem grande. Como as células do fígado também, que trabalham na desintoxicação do organismo, vão apresentar grande retículo endoplasmático liso. Aliás, eu gostaria de dar um toque aí para você que pode te ajudar muito a resolver questões nesse sentido. É uma curiosidade de muita gente. O retículo endoplasmático liso atua na desintoxicação do organismo, no combate a drogas, a molécula de drogas na célula. E acrescenta, como eu falei, substâncias que vão tornar aquela substância mais solúvel e ajudando a sua eliminação. Nas pessoas que ingerem algumas substâncias com muita frequência, ele tende a ser aumentado. E aí ele vai liberar enzimas e substâncias no combate à molécula da droga. Isso pode levar essa estrutura a aumentar de tamanho, fazendo com que mais enzimas e mais substâncias sejam produzidas no combate à molécula da droga. Quando a pessoa não ingere aquela droga, mesmo assim o retículo vai liberar essa substância, fazendo com que aquela pessoa possa ter algum incômodo. É exatamente nesse ponto que eu quero chegar. Quando nós dizemos que a presença dessa organela aumentada pode levar a um aumento da abstinência, daquelas sensações e incômodos que sente uma pessoa que consome droga. Então você tem aí, o que nós chamamos de dependência química explicada na biologia celular. Fique atento a questões e também quando te perguntarem sobre esse assunto, você já sabe o que falar. A organela é retículo endoplasmático liso. Falando também agora de complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi está associado com a formação de vesículas. Inclusive, ele participa da formação dos lisossomos, uma organela
presente na célula e que faz digestão celular. Os lisossomos são responsáveis por digerir substâncias como macromoléculas. Também eles servem para digerir organelas que não estejam mais funcionando, já estejam desgastadas. Ele simplesmente vai ali no seu interior, tem enzimas hidrolíticas que são produzidas no retículo endoplasmático rugoso. Essa organela ela é produzida na parceria de duas organelas. O retículo endoplasmático fabrica as enzimas, elas são exportadas para o complexo de Golgi e o complexo de Golgi forma as vesículas do lisossomo, a organela da digestão intracelular. Nesse momento você já conhece um sistema bastante integrado, retículo endoplasmático rugoso, retículo liso e complexo de Golgi, que produzem e transportam substâncias entre si para formar vesículas ou para uso da célula ou para exportação. Seria a casa de força da célula, a mitocôndria, né? Quem não lembra de fazer esse desenho aí nas aulas de biologia, né? E que ela cai muito na prova do vestibular, porque ela é muito interessante. A mitocôndria é a única organela que tem DNA próprio aqui na célula animal. Lembrando, né? Comparando com ela no vídeo de comparação entre célula animal e célula vegetal, eu vou mostrar também o cloroplasto, a estrutura dele. Mas aqui na célula animal, a única organela que tem DNA próprio é a mitocôndria. Ela também contém ribossomos em seu interior e é formada por duas membranas. Isso leva a reforçar a teoria da endossimbiose, que as mitocôndrias podem ter sido bactérias primitivas no passado, que foram englobadas pela célula e não foram digeridas. Hoje, elas são organelas capazes de se autoduplicar e que fazem, no interior da célula, a respiração celular, ou seja, a produção de ATP, de energia para a célula. Então vamos colocar aqui a mitocôndria, né? Já ia me adiantando e colocando a função. Vou colocar o nome aqui para você. Mitocôndria. E a função da mitocôndria, que é a respiração celular, a produção de ATP, a energia utilizada pela célula. Ó, vou aproveitar também e colocar o nome aqui que eu não coloquei, né? Microtúbulos e microfilamentos. Deixa eu colocar aqui microfilamentos. Se você quiser fazer o pente, né? Microtúbulos. Ó, vou aproveitar para colocar o nome em todo mundo logo aqui agora, deixar tudo certinho, ó, deixar bem bonitinho aqui para você. Colocar o nome aqui dos ribossomos, que são encontrados assim em dois lugares na célula, livres ou presos na membrana do retículo rugoso. Ribossomos, ó, como está ficando bonitinho, toda preenchido, né? Todo preenchido no nosso quadro. Mitocôndrias, todo mundo apresentado? Não, falta alguém. Falta aqui a organela conhecida como peroxissomo. Atenção para essa organela, que ela costuma ser a organela esquecida. Muita gente lembra todas as outras funções na minha aula. Quando eu pergunto a função do peroxissomo, não é o professor, então grave aí. Função do peroxissomo. O peroxissomo está associado à desintoxicação. Ele geralmente quebra substâncias tóxicas e transforma em peróxido de hidrogênio. E depois quebra o peróxido e libera água através de uma enzima chamada catalase. Essa organela também está presente na célula vegetal, mas às vezes com outro nome, chamado de glioxissomo, especialmente encontrado em sementes das plantas. O que ele faz? Ele converte óleo, ou seja, lipídios, em carboidratos durante ali aquele processo da germinação, para que a planta possa utilizar esse carboidrato como fonte de energia, enquanto ela não pode realizar a fotossíntese. Então, não esqueça disso. Peroxissomo está presente na célula animal, atuando como
agente de desintoxicação junto com o retículo endoplasmático liso, que especialmente nas células do fígado. Nas demais células do corpo, ele atua sozinho fazendo a desintoxicação. Agora, na célula vegetal, ele tem o nome de glioxissomo e ele participa na conversão de lipídios em carboidratos para o metabolismo da plântula, no início ali da germinação. Galera, gostou dessa aula? Então não esqueça de deixar seu comentário aí. Se você gostou dessa aula e você não é inscrito no canal, eu te convido, se inscreve. Vai sair muito mais vídeos como esse para te ajudar a relembrar desses temas aí e turbinar sua preparação para o Enem. Te inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho para você receber todas as notificações a cada vídeo novo postado aqui. Galera, fique com Deus e até a próxima!